E aí, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre o reparo de placa lógica. Já tem um vídeo aqui no canal que dá meio que um overview de todo o processo do reparo e que sim, é possível reparo na maioria dos casos. Tem alguns que não compensam, alguns que não valem a pena ou que realmente tem um dano muito crítico à placa que não tem um reparo. Mas na maioria das vezes, sim, é possível reparo. Mas mesmo com essa quantidade de conteúdo que tem no nosso canal e em outros canais também, muitos clientes ainda acreditam que a solução para um defeito grave no Mac é a troca da placa lógica, principalmente agora nos Macs mais novos que tudo está na placa lógica, desde o SSD, o placa de Wi-Fi, tudo está embutido ali na placa lógica e normalmente a solução sempre vai ser a troca ali da placa lógica. Na Apple sempre foi assim, agora pior ainda, né? Mas existe sim forma de reparo. Então vou fazer uma série de vídeos mostrando um pouquinho mais a fundo como é feito o reparo. Nesse vídeo eu vou mostrar como é substituído os principais componentes da placa lógica. Tanto resistores, capacitores, alguns CIs, e como é feito esse manuseio para que vocês entendam um pouco mais do processo de reparo da placa. Eu estou aqui com uma placa lógica, que ela é uma placa de sucata. O que significa? É uma placa que a gente utiliza como doadora de componentes que não tem disponível no mercado, não são comercializados, para reparar outras placas. Em alguns casos também questões de velocidade e tal, tem algumas coisas que são importando e os clientes muitas vezes não podem esperar tanto tempo, e a gente utiliza esse tipo de placa. E aqui a gente tem vários tipos de componentes, a gente tem capacitores de vários tipos, temos bobinas de indução que mantêm a tensão das tensões primárias. Nós temos vários componentes, aqui também nós temos resistores de todos os tipos de tamanho, temos aqui maiores, minúsculos, mas o que tem em comum aqui é que nós sempre vamos usar a nossa estação de solda para remover. Em alguns casos até pode se utilizar ferro de solda, mas não é muito recomendado. O mais prático mesmo é a estação de solda. Eu vou posicionar aqui o nosso microscópio para mostrar alguns desses componentes menores. Aqui em proporção a gente consegue ver um resistor bem grande comparado a esse capacitor aqui, mas basicamente a forma de remoção vai ser a mesma. Normalmente a gente sempre utiliza uma pinça e o soprador. Vou ligar aqui o soprador. Agora eu vou mostrar aqui como é que é feita a remoção do componente. Nós utilizamos o soprador com a pinça. Até que as soldas ela entrem em estado de fusão. Observem que eu estou passando aqui a pinça, ela ainda está sólida. À medida que ela for esquentando, ela vai entrar em estado de fusão e vai ficar líquida, possibilitando assim a remoção do componente. Observem ali, ó, ela entrou em um estado líquido e eu consegui tirar aqui o componente. Para os menores é a mesma coisa, né? Aqui, observem que, olha, a área que eu estou esquentando, ela vai ficando dessa forma. Então é muito prático a gente vir aqui, tirar todo o componente que a gente quiser com muita facilidade. Muitas vezes a gente tem que ficar fazendo literalmente esse trabalhinho de tirar todos os componentes, principalmente quando existe uma oxidação no lugar. E a forma da gente colocar de volta é muito parecida, só muda que a gente meio que substitui essas soldas aqui, que normalmente elas vão estar mais gastas e dificultam um pouco a colocação no componente, principalmente quando tiver oxidação. Essas daqui eu posso até reaproveitar, mas eu vou mostrar para vocês como funciona direitinho. Para a gente colocar de novo o componente aqui no lugar de uma forma melhor, nós utilizamos o ferro de solda para estanhar a área que a gente tirou aqui o componente.
Estou usando aqui uma ponta que nem é tão apropriada para esse tipo de solda, mas só para demonstrar mesmo. Observem a diferença aqui na solda. Ela ficou mais brilhosa do que as outras. Isso porque a solda que é utilizada quando a gente faz a manutenção é uma solda que tem breu. É uma solda que ela tem um ligamento melhor do que a solda original. E agora eu vou colocar o componente novamente no lugar. Baixei até um pouquinho aqui agora o vento, o ar dele, porque já é uma solda que ela tem uma facilidade muito maior de entrar em estado de fusão. Ó. Já entrou aqui. Vou pegar o componente, só colocar aqui e ela mesma vai puxar ele ali. Observem como ele voltou aqui para o estado sólido. Às vezes a gente também dá uma apertada aqui, de cima para baixo, só para ficar 100%. E ele já voltou aqui para o estado sólido, o componente está soldado novamente. E assim a gente troca capacitores e resistores da placa, que são esses componentes simples aqui. A gente também faz muito a troca de CIs. E esses CIs nós podemos ter SMD, que são esses daqui, que você consegue visualizar a solda por cima. Esse daqui é o que tem a solda por baixo, solda BGA. Eu vou esquentar aqui a parte superior. Essa placa aqui, como é uma placa de sucata, observem que tem esse líquido aqui borbulhando, se mexendo aqui. Isso aqui é um fluxo que ajuda a solda a entrar em estado de fusão para a gente conseguir remover com mais facilidade. Quando o chip fica soltinho assim, é só puxar. Aí vocês observem que esses pontinhos aqui são as soldas que ficam invisíveis embaixo dele. E assim a gente consegue fazer a troca do componente. Isso vale para basicamente todos, independente do tamanho. Por exemplo, aqui a gente tem alguns um pouco maiores, que são de memória, que é possível também fazer dessa forma. Esses daqui já são SMD, que você consegue ver as soldas, mas também é igual, da forma de remover. É assim que a gente consegue tirar todos os componentes aqui da placa, sem agredir muito a placa. Com ferramentas profissionais a gente consegue fazer esse tipo de substituição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na realidade, até uma sugestão de um cliente que queria saber como é que era feito a substituição dos microcomponentes da placa. Ele tinha essa curiosidade, então eu resolvi também fazer esse vídeo aí para dar um complemento nos vídeos que eu já tenho aqui no canal, para mostrar realmente a viabilidade de reparo de placa e que muitas vezes um desses componentes, um capacitor, um resistor, podem fazer a placa inteira parar de funcionar e você às vezes acaba gastando 3, 4 vezes mais numa autorizada trocando a placa, em vez de fazer o reparo da placa lógica, que sempre sai muito mais em conta. Realmente vão ter casos que vai ser mais interessante trocar placa lógica. A gente até avisa aqui quando é esse tipo de situação. Mas na grande maioria a gente consegue um reparo duradouro, inclusive aqui na Fixtech com uma garantia maior do que a Apple. Se você quiser enviar aparelhos aí para reparo, eu vou deixar o nosso site, é só entrar lá e entrar em contato com os nossos atendentes, que eles vão te orientar, tirar dúvida, muitas vezes até conseguir te ajudar via WhatsApp mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou, não deixa de dar um like. Se tem ainda alguma dúvida ou sugestão de vídeo, comentem aí, isso aí ajuda muito o canal. E até a próxima.